Malta. Malta é um pequeno arquipélago no coração do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa norte da África. Apesar do tamanho reduzido, esse conjunto de ilhas surpreende pela variedade que oferece. Em um território compacto, reúne paisagens bem diferentes, cidades cheias de história e cantinhos de frente para o mar que parecem ter saído de cartão postal. Seus prédios de pedra clara, os portos naturais e os centros urbanos bem preservados mostram uma herança que ainda faz parte do dia a dia. Andar pelas ruas de Malta é como passear por diferentes camadas de história, onde cada esquina guarda marcas de povos e épocas que passaram por ali ao longo dos séculos. Graças ao seu tamanho, percorrer o país é bem simples. Tudo fica perto, e cada trajeto combina história, mar e cultura. Dá para ir de uma cidade antiga a uma praia bonita em poucos minutos, sem complicação nenhuma. Essa facilidade de se deslocar faz de Malta um destino prático e agradável para qualquer tipo de viajante. E antes de começar, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para continuar descobrindo novos destinos. Zuriech. No sul de Malta, fica Zuriech, um município de ruas estreitas e construções de pedra que mostram a passagem do tempo. No centro, você encontra igrejas barrocas, pracinhas e casas que mantêm o estilo típico da arquitetura local. A poucos minutos do centro, o terreno vai descendo até o litoral e chega ao porto de Wied Is Zuriech. Nesse ponto se encontram pescadores, visitantes e barcos turísticos que partem para o mar. Do cais, dá para ver os penhascos e o contraste entre a pedra clara e o azul intenso da água. O passeio mais famoso sai desse porto, a travessia até a Gruta Azul. Os barquinhos avançam entre formações rochosas e entram em cavidades onde a luz atravessa a água com uma clareza impressionante. Em dias de mar calmo, esse trajeto permite ver com detalhes a costa sul de Malta. Zuriech mantém um equilíbrio entre história e vida na costa. Fica perto do mar, e tudo é bem compacto, o que faz com que seja fácil percorrê-la a pé, combinando a visita cultural com o visual da paisagem natural. Birsebuša. No extremo sul de Malta, fica Birsebuša, uma localidade na costa, perto do porto de Marsaxló. Sua baía, conhecida como Pretty Bay, concentra a maior parte da movimentação junto ao mar. Ali se estende uma faixa de areia bem cuidada, cercada de serviços e espaços onde a vida segue num ritmo constante o ano inteiro. O calçadão permite percorrer a orla a pé, com cafés, quiosques e lojinhas que animam o passeio. As ruas se abrem para o mar e combinam áreas verdes com espaços amplos onde moradores e visitantes dividem o mesmo lugar. Tudo acontece num ritmo tranquilo, acompanhado pela presença do mar e pela atividade local. Birsebuša mantém um jeito local bem definido e uma boa conexão
com as estradas do sul. Sua praia urbana, seus serviços e seu clima residencial fazem dela uma opção prática para quem quer combinar descanso e contato com o mar. Náxar. No norte de Malta fica Náxar, uma das localidades mais antigas da ilha. Seu traçado mantém o desenho original, com ruas estreitas que vão dar na praça principal. No centro se destaca a igreja paroquial de Náxar, um templo barroco do século XVIII que chama atenção na paisagem e serve de referência para quem percorre o vilarejo. O ritmo é tranquilo e a conexão com as estradas do norte facilita chegar de qualquer ponto da ilha. As ruas de Náxar combinam casas tradicionais com construções mais recentes. Em muitas fachadas, dá para ver sacadas de madeira e paredes de pedra calcária que preservam a arquitetura típica maltesa. Caminhar pelo centro histórico permite observar os detalhes das portas, janelas e pracinhas onde acontece a vida do dia a dia. Das partes mais altas, a vista se abre para os campos do interior e o litoral norte. Um dos lugares mais visitados é o Palácio de Parísio, uma residência nobre do século XIX aberta ao público. Por dentro, estão preservados móveis, pinturas e peças decorativas que mostram o estilo da época. O jardim externo, bem cuidado e simétrico, completa o conjunto e oferece um espaço tranquilo para passear. Senglia. Senglia faz parte do conjunto conhecido como as Três Cidades, em frente ao porto de Valeta. Se estende sobre uma península fortificada, com muralhas, ruas retas e vistas amplas para a capital. Seu traçado compacto permite percorrê-la facilmente a pé, entre vielas residenciais que descem até o mar. O acesso principal é por uma ponte que a conecta com a área portuária de Cospícua. As ruas de Senglia mostram uma mistura equilibrada entre história e vida atual. As sacadas de madeira pintadas, as fachadas restauradas e as oficinas perto da água mostram o cotidiano da região. O calçadão à beira-mar, renovado nos últimos anos, oferece vistas diretas para o grande porto e para os muros de defesa de Valeta. Na ponta do bastião principal fica a Gardiola, a torre de vigilância mais conhecida de Senglia. Do seu mirante se tem uma vista completa do porto e do perfil da capital. As figuras esculpidas na pedra, um olho e uma orelha, lembram o antigo sistema de vigilância do litoral. Esse ponto se tornou uma das imagens mais conhecidas da região de Cotonera. Senglia conserva uma estrutura bem organizada e uma localização que facilita a visita às Três Cidades. Seu tamanho, sua conexão com a água e seus arredores históricos fazem dela uma parada recomendada no roteiro portuário de Malta. Rabat. Fica no centro de Malta, ao lado da cidade murada de Endina. Suas ruas estreitas e suas construções de pedra calcária mostram a passagem do tempo numa área onde cada cantinho guarda um pedaço da história. No coração do vilarejo se concentram igrejas,
museus e casas que mantêm sua distribuição original. O ritmo é tranquilo, com movimento constante de moradores e visitantes que chegam dia em dia para conhecer o que a cidade tem a oferecer. O traçado de Rabat permite percorrê-la confortavelmente a pé. As fachadas apresentam sacadas fechadas, detalhes esculpidos e cores suaves, bem características da arquitetura local. Nas praças principais há cafés e pequenos comércios que sustentam a vida do dia a dia do município. Entre os pontos mais marcantes estão as Catacumbas de São Paulo, um conjunto subterrâneo de galerias e câmaras da época romana. O percurso passa por corredores iluminados onde se conservam inscrições e restos que mostram os primeiros anos do cristianismo na ilha. Caminhar por esse espaço permite entender a história que se esconde debaixo da cidade atual. Oferece um panorama completo da história maltesa. Sua proximidade com Endina e a facilidade para percorrê-la fazem dessa localidade um complemento ideal dentro do centro histórico de Malta. Vitoriosa. Também chamada de Birgu, fica em frente ao Grande Porto, ao sul de Valeta. É uma das áreas habitadas mais antigas de Malta e conserva um conjunto urbano de grande interesse histórico. As ruas estreitas, as casas de pedra e os antigos prédios militares lembram o sistema de defesa que protegia essa parte da ilha. Na área portuária, Vitoriosa combina a vida residencial com o movimento constante de barcos esportivos e marinas particulares. Os cafés e terraços de frente para a água ficam abertos o ano inteiro, acompanhados pelo som constante do porto. Das muralhas, se tem uma vista aberta que abrange Valeta e Senglia, com o Grande Porto se estendendo entre as duas. Vitoriosa mantém uma conexão direta com a história portuária de Malta. Seu tamanho, sua organização e sua localização estratégica fazem dela uma parada importante no roteiro histórico da região do Grande Porto. Cospícua. Cospícua é a terceira das três cidades e fica entre Senglia e Vitoriosa. Seu lado mais residencial a diferencia dentro do conjunto portuário, com um traçado de ruas paralelas e prédios de pedra que guardam a história do lugar desde o século XVII. A vida por ali segue num ritmo constante. As fachadas restauradas, as oficinas de artesãos e as lojinhas formam um cenário onde a atividade do dia a dia preserva a identidade local. Nos últimos anos, os calçamentos e a iluminação foram renovados. O percurso mais comum leva até o porto de Docker Creek, uma área aberta ao público onde ainda se conservam estruturas do antigo estaleiro. Do passeio, dá para ver as muralhas e o movimento dos barcos que conectam as três cidades. Os bancos de frente para o mar e os terraços, junto ao cais, oferecem espaços tranquilos para fazer uma pausa durante a visita. Cospícua é um ponto estratégico dentro da área histórica do Grande Porto. Seu tamanho acessível, sua conexão com o mar e sua localização central permitem percorrê-la facilmente como parte do circuito que une as três cidades. Sliema. Em frente a Valeta, na costa leste de Malta,
se estende uma região moderna, conhecida pela sua movimentação constante e pela relação direta com o mar. O calçadão à beira-mar acompanha toda a orla e conecta com os principais pontos de transporte até a capital. Os prédios modernos, os cafés e os espaços abertos formam uma paisagem urbana com vistas permanentes para o porto e para o perfil de Valeta. Durante o dia, a região mantém um movimento contínuo. As avenidas junto ao mar reúnem lojas, restaurantes e pontos de ônibus que facilitam o deslocamento. Os serviços são bem organizados e as plataformas sobre as rochas permitem entrar direto na água. Um dos trajetos mais usados é a balsa que conecta com Valeta. O percurso dura poucos minutos e oferece uma vista panorâmica das muralhas e da linha costeira da capital. É um meio prático para se deslocar e curtir o porto de uma perspectiva diferente. Sliema concentra serviços modernos, hospedagem variada e boa conexão com toda a costa leste. É um ponto estratégico para se hospedar, fazer compras ou simplesmente caminhar pelo calçadão de frente para o mar. Santo Julians. Ao lado de Sliema, na costa leste de Malta, fica o principal centro turístico do litoral. Seu desenvolvimento reúne hotéis, restaurantes, shoppings e áreas de lazer que mantêm a movimentação o ano inteiro. A disposição da região facilita andar a pé entre os diferentes setores. O ritmo em Santo Julians é constante, com presença contínua de visitantes e moradores. Sua costa forma pequenas baías onde se concentram áreas de banho e terraços de frente para o mar. O ponto mais marcante é a Baía de Spinola, uma enseada natural cercada de restaurantes e prédios residenciais. Do calçadão, se tem uma vista organizada do porto, onde dá para ver barquinhos ancorados a poucos metros da margem. É um lugar bastante frequentado pelo fácil acesso e pela variedade de comidas disponível ao longo do cais. Sua ampla oferta de hotéis, sua boa conexão e a variedade de serviços fazem dela um ponto-chave para quem busca conforto, diversão e boa localização de frente para o mar. Endina. Endina está situada no centro de Malta e foi a antiga capital do país. É uma cidade murada que preserva seu traçado medieval e um conjunto de construções de grande valor histórico. A entrada principal leva a um sistema de ruas estreitas que se mantém em excelente estado, com trânsito limitado para preservar a ordem e a tranquilidade do lugar. Os prédios de pedra calcária clara exibem portais amplos e janelas simétricas, enquanto a luz natural realça os tons dourados do material ao longo do dia. Das muralhas, se tem vistas amplas do interior da ilha. Na praça principal fica a Catedral de São Paulo, de estilo barroco. Sua fachada e seus interiores decorados mostram a importância religiosa e cultural que Endina teve na história de Malta. O museu ao lado e os roteiros sinalizados facilitam a visita e explicam os pontos mais marcantes da sua história. Endina é uma parada essencial para conhecer a história de Malta. Seu tamanho reduzido e sua boa organização
permitem percorrê-la sem pressa, apreciando cada detalhe da arquitetura. Vitória. Vitória, também chamada de Rabat de Gozo, é a capital da ilha e fica no centro do território. Reúne os principais serviços administrativos, comerciais e culturais da região. Seu traçado combina um centro histórico com áreas modernas em crescimento, o que facilita se localizar e circular pela cidade. No ponto mais alto se ergue a Cidadela de Vitória, uma fortificação que domina a ilha por completo. Dentro das suas muralhas ficam templos, museus, mirantes e ruas de pedra que guardam a memória histórica de Gozo. Das muralhas se tem vistas amplas que alcançam o campo e a costa norte, ajudando a entender a geografia do lugar. Os acessos são bem sinalizados e os caminhos são claros e confortáveis. Fora da cidadela, a vida urbana segue num ritmo estável. No centro se concentram os mercados. Sua localização central e seu tamanho acessível permitem percorrê-la com facilidade e conhecer, num só lugar, a vida histórica e moderna da ilha. Melilla. Melilla fica no norte de Malta e é uma das localidades mais extensas da ilha. Da sua posição elevada, dá para ver o Canal de Gozo e a costa ocidental. O centro urbano é bem estruturado, com ruas amplas, construções modernas e uma área central onde se concentram os principais serviços. Sua localização facilita o acesso tanto às praias quanto aos caminhos rurais do norte. A Baía de Melilla, de areia clara e águas rasas, é um dos lugares mais frequentados. Ao longo da praia, se estendem áreas para descanso, chuveiros e espaços para esportes aquáticos. Tudo funciona de forma organizada, permitindo curtir o mar com conforto, mesmo nos meses de maior movimento. Da parte alta do vilarejo, se tem vistas abertas para o litoral. As estradas ao redor conectam facilmente com reservas naturais e pontos com vistas bonitas. O cuidado com os espaços públicos, a limpeza e a organização da área mostram uma atenção constante ao visitante e aos arredores da costa. Melilla é uma região confortável para combinar descanso e atividades ao ar livre. Suas praias, seus arredores bem cuidados e sua facilidade de acesso fazem dela uma referência do turismo de praia no norte de Malta. Marsaxlokk. Marsaxlokk fica na costa sul de Malta e é conhecido pelo seu porto de pesca tradicional. A região mantém uma imagem bem típica do país, com barcos coloridos conhecidos como lusos que ficam ancorados o ano todo. O porto se estende em forma de baía ampla e oferece uma vista organizada onde convivem a atividade do dia a dia dos pescadores e a presença de visitantes. O calçadão de Marsaxlokk é bem estruturado, com uma linha contínua de restaurantes e cafeterias que funcionam principalmente durante o dia. O lugar preserva um clima local de verdade, especialmente nas primeiras horas da manhã, quando chegam os barcos com a pesca do dia.
As construções baixas, os tons claros e a limpeza dos arredores ajudam a criar uma sensação de ordem e calma. A principal atração do vilarejo é a feira de domingo, montada ao longo do cais. Ali se vendem produtos frescos, artesanato e artigos locais num ambiente organizado e seguro. É uma tradição que existe há décadas e um dos eventos semanais mais conhecidos do país. A visita à feira permite ver de perto a rotina comercial e social da comunidade de pescadores. Marsaxlokk combina atividade pesqueira, tradição local e fácil acesso por estrada. É um ponto prático para incluir num passeio de um dia pela costa sul do país. Valletta. Valletta é a capital de Malta e um dos centros urbanos mais marcantes do Mediterrâneo. Se estende sobre uma península cercada pelo Grande Porto e pelo Porto de Marsamxett, uma localização que lhe deu valor estratégico desde a sua fundação. Seu traçado organizado, projetado no século XVI, combina a arquitetura grandiosa com uma estrutura prática e fácil de percorrer. As ruas de Valletta mantêm um ritmo constante durante o dia todo. Os moradores, os trabalhadores e os visitantes dividem avenidas cheias de movimento, onde convivem a atividade comercial, os cafés e os espaços culturais. As praças e prédios públicos são bem cuidados. Entre os lugares mais visitados está a Cocatedral de São João, construída pela Ordem dos Cavaleiros de Malta. Seu interior, em estilo barroco, guarda pinturas e decorações de grande valor histórico. O percurso é bem sinalizado e permite apreciar a riqueza artística. Caminhar por Valletta é vivenciar a convivência entre história e vida do dia a dia. Em cada rua se percebem os séculos de herança europeia misturados ao ritmo atual da ilha. Sua localização central e seu tamanho acessível facilitam conhecê-la a pé. Malta, um território que combina história, arquitetura e paisagens do mar num espaço compacto e fácil de percorrer. Cada região oferece uma experiência diferente, dos vilarejos na costa às antigas cidades fortificadas, mostrando o equilíbrio entre história e vida moderna que define o país. Se esse roteiro te inspirou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também sonha em conhecer Malta. Conta pra gente nos comentários qual lugar você gostaria de visitar primeiro e que destino você incluiria num próximo episódio sobre o arquipélago.